Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio discutem na sessão plenária o projeto do Executivo que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores municipais. Nós temos que pensar hoje na aposentadoria de amanhã. Do jeito que as coisas estão andando, nós não sabemos se a cidade vai ter condições de arcar com as futuras aposentadorias. Nunca vi um pacote tão duro contra servidores públicos em toda a minha trajetória parlamentar. A presidência da Câmara do Rio se reúne com líderes partidários. Na pauta, o projeto que autoriza a Prefeitura a investir recursos próprios no sistema BRT. Se faz necessário, de fato, que o Executivo coloque esse aporte financeiro para que seja aplicado em melhoria, dos ônibus, em contratação de novos ônibus. E no Dia do Jornalista, vereadores ressaltam a importância da imprensa, considerada atividade essencial em tempos de pandemia. Não saia daí, a gente volta já. A gente abre esta edição do Câmara Rio Notícias falando da discussão que dominou as atenções dos parlamentares durante a sessão plenária desta terça-feira. O projeto do Executivo que trata da reforma previdenciária dos servidores municipais. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares participaram de forma virtual e presencial. Na pauta da ordem do dia, a discussão principal ficou em torno do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que prevê alterações na previdência dos servidores municipais. O presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, deu início aos trabalhos com a apresentação dos requerimentos. Antes da discussão dos projetos, os parlamentares também fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem ao cantor e compositor Aguinaldo Timóteo, que faleceu vítima da Covid-19. Na sequência da sessão, os vereadores deram início às discussões do projeto de lei de autoria da Prefeitura, que aumenta de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos, pensionistas e beneficiários da pensão especial. A PreviRio, o sistema previdenciário dos servidores hoje da cidade do Rio de Janeiro, está completamente desequilibrado. O que ele arrecada está muito longe de ser o necessário para custear as aposentadorias que ele paga. Ou seja, entra muito menos do que precisa sair. E aí quem cobra essa diferença? O Tesouro, a Prefeitura. Nós temos que pensar hoje na aposentadoria de amanhã. Do jeito que as coisas estão andando, nós não sabemos se a cidade vai ter condições de arcar com as futuras aposentadorias. Então é importante a gente discutir esse tema com seriedade, sem se preocupar com as próximas eleições, e sim com o eleitorado, com o povo do Rio de Janeiro. Nunca vi um pacote tão duro contra servidores públicos em toda a minha trajetória parlamentar. E vamos ao ponto. Isso aqui não é reforma da Previdência. Não é reforma da Previdência. Não existe uma reforma da Previdência apresentada pelo governo. O que eles estão falando aqui é de redução salarial. Eu quero discutir justiça e quero discutir se essa emenda constitucional, ferindo o Pacto Federativo, é ou não é justa, ela é injusta. Ela recai sobre o bolso dos servidores no momento da pandemia, no momento em que médicos estão na linha de frente, no momento em que professores são ameaçados todos os dias para obrigados a serem voltar à aula. Nós vamos diminuir o salário desses servidores. E é daí que vai vir o único dinheiro novo do tal déficit atuarial e financeiro. Nenhum prefeito, nenhum secretário de Fazenda, vereador Lindbergh, gostaria de estar mexendo, na previdência dos servidores. Tem que ter muita coragem para estar fazendo isso e entendimento que isso hoje é a melhor maneira, principalmente para poder resguardar esses próprios servidores no futuro. O vereador Paulo Pinheiro relembrou o trabalho realizado pela CPI da Previdência, presidida por ele. Lembro que o último presidente do PreviRio, no segundo mandato do prefeito Eduardo Paes, declarou a esta CPI da Previdência que não havia, vejam só, esse cidadão declarou, nós estamos cobrando até hoje da Justiça alguma coisa sobre ele. Declarou esse presidente do PreviRio que não havia déficit atuarial no Funprevi em 31 de dezembro de 2015. Uma mentira deslavada. O líder do governo, o vereador Tiago Carribeiro, se manifestou sobre as discussões do projeto. Eu, como líder do governo, não sou obrigado a querer discutir uma matéria. Posso discutir ou não. Claro, posso defender o voto na hora de encaminhar. Eu estou deixando em aberto.
Caso a gente ultrapasse a discussão no dia de hoje e entre para a votação, na hora de encaminhar, eu irei encaminhar para o adiamento da matéria. Mas até lá, eu estou permitindo que cada um dos vereadores que assim o queiram faça a sua discussão e defenda a sua posição política. A discussão do projeto de lei, que aumenta de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos servidores municipais, foi adiada por uma sessão. Nesta terça-feira, também foram realizadas 2 sessões extraordinárias para a votação de uma homenagem ao cantor e compositor Aguinaldo Timóteo, que faleceu vítima da Covid-19. Nas sessões extraordinárias, foi aprovado o projeto de lei de autoria de vários vereadores que dá nome ao calçadão em frente ao estádio Newton Santos, no bairro de Engenho de Dentro, como Calçadão Aguinaldo Timóteo, em homenagem ao cantor e compositor que faleceu vítima da Covid-19. A Câmara do Rio discutiu nesta terça-feira o projeto do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura a investir recursos próprios no sistema BRT. O dinheiro seria usado para a melhoria do sistema durante o período de intervenção que vai até o mês de setembro. O presidente da Câmara do Rio, Carlos Caiado, se reuniu com o colégio de líderes para discutir as medidas do sistema BRT, que está sob intervenção desde o dia 22 de março. O prefeito Eduardo Paes encaminhou para o Legislativo Municipal, em regime de urgência, o projeto de lei que autoriza o aporte de recursos para esse plano. Além do levantamento técnico da situação atual da frota, que não está circulando, e os serviços necessários para a manutenção dos ônibus, a superlotação em tempo de pandemia é uma grande preocupação para o município. É um dos maiores problemas da nossa cidade, não só um problema de transporte. A gente tem dito que é um problema de saúde pública. Obviamente que o BRT lotado vetor da transmissão do Covid-19. A gente está muito preocupado com a população em relação a isso. Acho muito pertinente o Poder Executivo ter feito essa intervenção, né, nesse modal, no BRT. Tivemos ontem com o prefeito Eduardo Paes, lá no Centro de Operações, né, ali na Alvorada, na estação, no CCO do BRT. Ali foi apresentado todo o projeto, todo o planejamento de intervenção, de recuperação do BRT, e se faz necessário, de fato, que o Executivo coloque esse aporte financeiro para que seja aplicado em melhoria, né, dos ônibus, em contratação de novos ônibus. A comissão vai se reunir nos próximos dias para discutir a intervenção no sistema BRT e requalificar a prestação do serviço público de transporte coletivo. O presidente Carlos Caiado solicitou uma estimativa dos custos que serão assumidos pelo município. A Secretaria de Transportes, em parceria com outros órgãos, está trabalhando no planejamento para atender melhor a população. De acordo com o vereador Tiago Carribeiro, novas medidas serão discutidas na Câmara. Chegou na casa também um projeto de lei que solicita à Câmara dos Vereadores a autorização da Prefeitura poder fazer alguns investimentos que consolidem e viabilizem essa intervenção do BRT. Esse projeto de lei chegou na casa ontem, está sendo distribuído para as comissões hoje. Nós já marcamos uma reunião para quinta-feira às 11 horas com o secretário Pedro Paulo e com a presidente, com a interventora, né, que é a Cláudia Cecim, vir aqui na Câmara explicar para os vereadores ponto a ponto desse projeto e de como é que está o plano de intervenção do BRT na cidade do Rio de Janeiro. A proposta do projeto autoriza que a Prefeitura financie os recursos para a melhoria do sistema enquanto durar a intervenção, que tem prazo de 180 dias, até o início de setembro, quando deverá ser feita uma nova licitação para definir o operador do BRT. Um dos artigos do projeto determina que a atual concessionária, a BRT SA, deverá compensar a Prefeitura pelos investimentos que serão feitos no período. Nessa quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes e a chefe de intervenção no BRT, Cláudia Cecim, vão anunciar durante uma coletiva à imprensa as próximas ações do processo de intervenção no sistema BRT. A gente fala agora sobre a retomada das aulas presenciais. O Tribunal de Justiça atendeu a um recurso da Prefeitura do Rio e determinou a volta das atividades nas escolas da rede municipal e nos colégios particulares. A reabertura das escolas foi tema de debate no plenário da Câmara Municipal desta terça-feira.
O protocolo sanitário está sendo cumprido nas escolas? Há controvérsias. Basta visitá-las. Nós temos 1.543 escolas e hoje 419 puderam ser reabertas dentro do possível, num remendozinho lá feito pela Secretaria de Educação. Então, nós temos hoje mostrando que muito mais, 2/3 das nossas escolas não têm condições de protocolo sanitário. A decisão do Tribunal de Justiça suspendeu a ação popular movida por deputados e pelos vereadores Paulo Pinheiro, Thaís Ferreira, Chico Alencar, Mônica Benício, Tainá de Paula, Raimon e Tarciso Mota. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, afirmou que cabe ao Poder Executivo, com exclusividade, adotar as medidas que entender razoáveis e necessárias para a circulação de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos comerciais e instituições de ensino. De acordo com a decisão da Justiça, o risco de contaminação da Covid-19 dentro da escola é baixo. A explicação é que estas unidades tiveram tempo suficiente para se preparar para enfrentar a pandemia. As escolas do município que já estavam funcionando serão abertas para as aulas presenciais para as turmas da pré-escola, do primeiro e do segundo ano fundamental. A decisão da Justiça também se aplica aos colégios particulares. O Comitê Científico da Prefeitura recomendou mais uma vez que as escolas devem continuar abertas e as aulas presenciais devem retornar gradualmente em segurança. Devemos fazer isso seguindo o nosso rigoroso protocolo sanitário, que foi feito junto com a saúde e validado pelo próprio Comitê Científico. Se a escola tiver que fechar novamente, ela vai fechar. Teremos que aprender a lidar com o abre e fecha como o resto do mundo está fazendo. E gostaria de reforçar que do nosso lado atuaremos sempre com muita responsabilidade. Você vai ver no próximo bloco. No Dia do Jornalista, vereadores elogiam o papel da imprensa, atividade essencial durante a pandemia. O Museu Nacional lançou nesta terça-feira o livro sobre o resgate do acervo que foi atingido pelo incêndio em 2018. A obra apresenta um panorama do trabalho realizado pela equipe de resgate do museu ao longo de 500 dias. Foi um momento difícil para a preservação da memória de parte da história do país. O fogo destruiu o acervo com mais de 20 milhões de itens. Mas foi literalmente das cinzas e graças ao trabalho incansável dos bombeiros e de todo o corpo técnico envolvido na retirada dos escombros e de restauro que foi possível ver alguma esperança para que o Museu Histórico Nacional voltasse a ressurgir, tendo boa parte do seu acervo resgatado. E é essa história que o livro 500 Dias de Resgate, Memória, Coragem e Imagem pretende contar ao público que está ansioso para saber qual será o final de uma história que resgata a memória do país. A gente começou o trabalho de resgate achando que a gente iria recuperar fragmentos, recuperar pequenos pedaços face à intensidade do incêndio, né? E, obviamente, a gente recuperou fragmentos, obviamente, nós vimos muita destruição, nós perdemos muito, mas também nós pudemos trazer peças, recuperar partes significativas de coleções e parte significativa do nosso patrimônio histórico, científico e cultural. É um trabalho que para nós, é motivo de orgulho, não de orgulho por vaidade, né, mas por ter tido a oportunidade de estar nesse momento disponível, capaz, com condições para poder realizar esse trabalho. Quem quiser conhecer todo esse registro de boa parte da reconstrução do museu poderá ter acesso através do site. São imagens que mostram um pouquinho das nossas atividades ao longo desses 500 dias, que mostram um pouco desse trabalho, né, que já foi citado aqui, um trabalho árduo, mas também momentos de descontração. O resgate ele não naturalizou a destruição, o resgate ele não naturalizou a dor, né? Essa dor da perda, essa dor do incêndio, essa dor dos acervos que se foram, essa dor permanece com a gente e vai nos acompanhar pela vida inteira. Até agora, das 25 coleções que estavam no Palácio, 14 foram resgatadas. Por causa da pandemia, o andamento dos trabalhos de resgate e restauro do acervo do museu precisou ser paralisado em alguns momentos.
O livreto foi gestado durante esse momento e logo depois veio a própria pandemia, né? E nós tivemos que fazer o grosso de uma série de etapas do processo de produção durante a pandemia. O diretor do Museu Histórico Nacional destacou a importância do esforço de todos, como, por exemplo, das equipes de técnicos envolvidos na reconstrução do museu e de instituições internacionais que ofereceram ajuda num momento tão difícil. Pode deixar de agradecer, eu sempre gosto de fazer essa menção, tanto à Unesco, mas em especial ao governo da Alemanha, que através de 2 especialistas da cidade de Colônia, que inclusive é a cidade irmã do Rio de Janeiro, estiveram aqui com a gente logo no primeiro momento, logo quando nós ainda estávamos tentando tatear para entender exatamente o que a gente podia fazer. Como é bom ter pessoas do nosso lado que nos auxiliaram neste momento tão, vamos dizer assim, difícil da nossa instituição. Nessa quarta-feira, 7 de abril, é comemorado o Dia do Jornalista. Considerado atividade essencial, o jornalismo não parou durante a pandemia do coronavírus. Com profissionais em home office, a Rio TV Câmara idealizou um sistema de produção de notícias para levar ao cidadão carioca informações relevantes do Parlamento Municipal no combate à Covid-19. Os vereadores do Rio de Janeiro voltam a se reunir virtualmente em sessão extraordinária nesta segunda-feira, a partir das 4 da tarde. Um trabalho essencial. Desde março de 2020, o jornalismo entrou para a lista do governo federal de funções que não poderiam parar durante a pandemia. Com o mundo dentro de casa para tentar diminuir a transmissão do novo coronavírus, a missão de informar nunca foi tão relevante. Isolamento social, uso de máscara, lockdown. O mundo mudou e os jornalistas também tiveram que se adaptar para mostrar a nova realidade. De março a agosto do ano passado, a equipe da Rio TV Câmara trabalhou o tempo inteiro dentro de casa. O celular e o computador foram o nosso único contato com o mundo e os principais instrumentos de trabalho. As nossas salas se transformaram em verdadeiros estúdios de televisão. A criação da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e da Agricultura Carioca se tornou suprapartidária na Câmara Municipal. A distribuição e o tratamento da água potável para a população mais vulnerável foram alguns dos temas debatidos. Câncer de pulmão e Covid-19. As 2 doenças apresentam sintomas respiratórios. E apesar da triste queda do Vasco da Gama para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, uma coisa é certa: a importância histórica do estádio de São Januário permanecerá intacta. O surgimento de novas variações do coronavírus acendeu um sinal de alerta na comunidade científica. É um desafio diário trabalhar em home office com o jornalismo, porque a gente tem que adaptar mais do que um computador, enfim, a tecnologia. A gente precisa criar um ambiente silencioso, de estúdio, e que tenha equilíbrio também de imagem para que possa passar a informação de forma equilibrada. Mas é super importante porque a gente vive um período muito delicado, nós não estávamos preparados para isso, a gente achava que a pandemia fosse durar pouco tempo e aí o tempo nos provou que a gente estava errado, né? Então a gente teve que se adaptar, mas mantendo a qualidade de informação e ao mesmo tempo elaborando estratégias de um trabalho dentro da sua própria casa. Então é um desafio de levar a informação com a melhor qualidade de imagem, com luz, com acústica, né? E de uma certa forma era necessário, né? Ou seja, não teria como a gente enfrentar essa pandemia se não tivesse o trabalho em home office. Desde o ano passado, o foco tem sido a pandemia e as consequências dela para a cidade do Rio. Mostramos o trabalho da Câmara Municipal, que aprovou vários projetos para ajudar a população durante a crise provocada pelo novo coronavírus. A gente tem uma máxima na política que a gente diz: não basta fazer, você tem que fazer e mostrar que fez. Não adianta a gente ter um trabalho de excelência, um trabalho bom, um trabalho de produção legislativa, um trabalho de qualquer produção acadêmica, produção industrial, se você não tem alguém que pega aquilo
de certa forma, dar o contorno, dar o entendimento para a sociedade, para o público em geral, para eles saberem, olha, isso está acontecendo. Nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia. O trabalho do jornalismo foi essencial. O trabalho do jornalismo é fundamental para várias questões. É fundamental para dizer os avanços da ciência e é fundamental também para dizer os entraves que a ciência sofre. É fundamental para fazer o anúncio da chegada de equipamentos, mas também é fundamental para fazer a denúncia daquilo que é feito de forma equivocada, de forma errada. O jornalista tem um papel fundamental em levar a informação, ainda mais nesse período de pandemia, em que as pessoas não podem circular, estão presas em casa de certa forma. Então é importante levar as informações e o que de fato vem acontecendo. E o jornalista aqui da casa é mais importante, não só para a população, mas também para nós, vereadores. Levar para a ponta, que é o povo, que é a população, o que realmente ocorre aqui dentro, o que nós definimos, o que nós trabalhamos em prol da sociedade. De casa ou da rua, com ou sem pandemia, a informação está no DNA de cada jornalista, que tem ajudado não só a mostrar o dia a dia, mas também a trazer esperança com as boas notícias. Eu me considero um democrata liberal, uma pessoa que acredita na democracia liberal do mundo, e a liberdade de expressão era um dos valores fundamentais desse sistema, e quem exerce, quem propaga, quem leva adiante a liberdade de expressão são os jornalistas, com transparência, com intervenções, com denúncias, com informação. Então eu queria parabenizar todos os servidores, todos os jornalistas daqui da casa, de fora, todos que trabalham nesse meio tão importante. Acho que o papel da imprensa, o papel do jornalista nesse momento está sendo crucial, porque o que as pessoas mais têm falado é da dificuldade das informações. O que é a informação correta, no que eu vou acreditar, no que eu tenho que considerar que não vale. Então, se a imprensa não estivesse fazendo e cumprindo o papel dela como tem feito, as pessoas que já estão um pouco perdidas estariam ainda mais perdidas. Acho que nesse momento você passar a informação correta, e aí entra o papel do jornalista, tem sido um alento para muitas pessoas que precisam de apoio nesse momento tão complicado e difícil. Muitas incertezas, muitas dúvidas, e se não fosse o trabalho dos jornalistas, a gente estaria numa situação ainda muito pior. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.